Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo de fotossíntese, nessa quarta parte das nossas videoaulas, a gente vai dar continuidade ao ciclo de Calvin, especificamente a terceira etapa do ciclo de Calvin, que é a regeneração da ribulose 1,5-bifosfato ou receptor de CO2 na reação da Rubisco. Bom, eu disse para vocês que quando a gente está pensando, então, em regenerar a ribulose 1,5-bifosfato, a gente não pode mais olhar para o ciclo de Calvin pensando em apenas uma molécula de CO2 fixada, mas a gente precisa pensar, portanto, em 3 moléculas de CO2 fixadas. E quando a gente está pensando em 3 moléculas de CO2 fixadas, a gente precisou, para fazer a fixação dela, de 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, na fase 1 de fixação de CO2 pela Rubisco, e produzimos na fase 2 de redução 3 moléculas de 6 moléculas de gliceral deído 3-fosfato, tá? Então, dessas 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato vão ser usadas nessa terceira etapa do ciclo de Calvin para regenerar as 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, e apenas uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato é que vai ser um saldo do ciclo de Calvin. Por isso que eu disse para vocês que o ciclo de Calvin produz trioses fosfato. Então, a cada rodada do ciclo de Calvin, que fixa 3 moléculas de CO2, a gente produz um gliceraldeído 3-fosfato como saldo. E os outros 5 gliceraldeído 3-fosfato são utilizados na terceira fase do ciclo de Calvin para regenerar as 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato. E nessa última etapa do ciclo de Calvin, a gente vai ter um rearranjo de átomos de carbono. Faz todo sentido. Por quê? Se eu tenho 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, eu tenho 5 moléculas de triose. 5 vezes 3 carbonos, 15. O que faz todo sentido para regenerar 3 pentoses, já que a ribulose é uma pentose, pois 3 moléculas com 5 carbonos cada uma também dá 15 átomos de carbono. Então, vejam que transformar 5 gliceraldeído 3-fosfato em 3 ribulose 1,5-bifosfato nada mais é do que um conjunto de reações que envolvem rearranjo de átomos de carbono, envolvendo basicamente transcetolase e aldolase em várias reações que são muito comuns ou que acontecem na fase não oxidativa da via das pentoses fosfato, ok? Bom, então a gente precisa relembrar que a gente está aqui trabalhando com 5 gliceraldeído 3-fosfato, tá? Reforçando que um desses gliceraldeído 3-fosfato virou dihidroxiacetona fosfato, e outro gliceraldeído sofreu aquela reação de condensação com a dihidroxiacetona fosfato e virou frutose 1,6-bifosfato. Ok, pessoal? Então, é muito importante a gente estar lembrando que dos 5 gliceraldeído 3-fosfato que a gente terminou a fase 2, porque 1 é saldo, né? Lembraram 6. 1 eu já falei que é saldo do ciclo de Calvin, então sobram 5. Desses 5, eu já pego 2, porque um deles virou dihidroxiacetona, o outro fundiu com a dihidroxiacetona, virou frutose 1,6-bifosfato. Então, a gente ainda tem mais 3 gliceraldeído aqui para trabalhar, tá? Bom, essa frutose 1,6-bifosfato, ela é alvo da frutose 1,6-bifosfatase e vira frutose 6-fosfato. Frutose 6-fosfato, pela ação da transcetolase, se funde com um dos gliceraldeído 3-fosfato, produto da fase 2 de redução, produzindo eritrose 4-fosfato e xilose 5-fosfato.
tá? Então, dos 3 que eu tinha, eu já gastei mais um, sobram 2. Produto até agora é eritrose 4-fosfato, xilose 5-fosfato, tá? A xilose 5-fosfato, gente, prontamente é convertida em ribulose 5-fosfato pela ribulose 5-fosfato epimerase, que pode ser fosforilada com gasto de ATP em ribulose 1,5-bifosfato, regenerando uma das ribuloses gastas no início. Falta regenerar mais 2, né? Bom, continuando então. A eritrose 4-fosfato vai se condensar com uma de hidroxiacetona fosfato, que foi produto do outro gliceraldeído 3-fosfato. Então, se a gente tinha 2, vou gastar mais um, que converteu de hidroxiacetona fosfato, sobra apenas 1. Então, essa de hidroxiacetona fosfato, que veio de outro gliceraldeído 3-fosfato, pela ação da aldolase, se condensa com eritrose 4-fosfato, produzindo a pseudoepitulose 1,7-bifosfato, que é alvo da sua bifosfatase específica, produzindo a pseudoepitulose 7-fosfato. Bom, a pseudoepitulose 7-fosfato é alvo de outra ação da transcetolase que pega o último gliceraldeído 3-fosfato. Não gastamos todos, né? Que bom. E a pseudoepitulose, então, se condensa, né, com o gliceraldeído 3-fosfato pela ação da transcetolase, e aí acaba produzindo, né, pessoal, 2 produtos, né, 2 hexoses. A ribose 5-fosfato e a xilose 5-fosfato. Xilulose, perdão. A xilulose 5-fosfato, de novo, ela é alvo da ribulose 5-fosfato epimerase, que transforma ela em ribulose 5-fosfato. Pela ação de fosforilação, ribulose 5-fosfato vai ser fosforilada com gás de ATP, produzindo a segunda ribulose 1,5-bifosfato. Ainda falta regenerar mais uma. Vejam que essa última vai ser regenerada a partir da ribose 5-fosfato. Como eu disse para vocês, todas as xiluloses 5-fosfato, seja aquela produzida pela primeira reação da transcetolase ou aquela produzida pela segunda reação envolvendo a transcetolase, as xiluloses 5-fosfato são alvo da ribulose 5-fosfato epimerase, que as transforma em ribulose 5-fosfato, que é alvo da fosfopentose epimerase. Essa fosfopentose epimerase é a enzima que transforma xilulose em ribulose, no caso aqui essa é específica. Bom, a ribulose 5-fosfato é alvo da ribulose 5-fosfato sinase, que a fosforila em ribulose 1,5-bifosfato. Tanto para a xilulose 5-fosfato, essa, como essa, como também para ribose 5-fosfato, né? Então, toda vez, perdão, a ribose 5-fosfato é alvo da ribose 5-fosfato epimerase, que transforma ela em ribulose 5-fosfato, tá? Que é aquela que eu circulei ali embaixo. A xilulose 5-fosfato é alvo de outra enzima, que é a ribulose 5-fosfato epimerase, que transforma ela em ribulose 5-fosfato. É o que acontece para essa xilulose e é o que acontece para essa xilulose. Então, xilulose vira ribulose, ribose fica ribulose. Então, as 3 ribuloses são alvo da ribulose 5-fosfato sinase, que fosforila ribulose 5-fosfato em ribulose 1,5-bifosfato, tá? Então, veja que a ribose 5-fosfato é fruto da ação da última reação envolvendo a transcetolase, e a xilulose é fruto dessa mesma reação, como também é fruto da primeira reação envolvendo a transcetolase, tá? Independente se é ribose pela ação da ribose 5-fosfato epimerase ou xilulose pela ação da ribulose 5-fosfato epimerase, a gente vai acabar produzindo, então, 3 moléculas de ribulose 5-fosfato
que pela ação da ribulose 5-fosfato cinase produzem as 3 moléculas de ribulose 1,5 bifosfato que a gente precisa para regenerar as 3 gastas para fixar as 3 moléculas de CO2, tá? Então, resumindo, eu vou voltar um pouquinho. Frutose 6-fosfato, mais 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, mais uma de hidroxiacetona fosfato, mais 3 moléculas de ATP, regeneram as 3 moléculas de ribulose 1,5 bifosfato e libera 3 moléculas de ADP. Lembrando que essa frutose 6-fosfato veio de um gliceraldeído 3-fosfato e uma de hidroxicetona fosfato, né? E de hidroxiacetona fosfato veio de gliceraldeído 3-fosfato, então são 1, 2, 3, 4, 5 gliceraldeído 3-fosfato. Na última fase de redução, a partir de 3 gases carbônicos fixados, a gente produziu 6 gliceraldeído 3-fosfato, 5 gastos aqui para regenerar as ribuloses, 1 como saldo final, tá? Então, voltando, portanto, gente, eu vou apagar todas as anotações e a gente vai de novo revisar essa parte, né, da terceira etapa do ciclo de Calvin, tá? Lembrando que se a gente começou a fixar 3 moléculas de CO2, a gente produziu 6 gliceraldeído 3-fosfato. Um deles é saldo do ciclo de Calvin, 5 deles a gente vai gastar para regenerar as 3 moléculas de ribulose 1,5 bifosfato que a gente usou para fixar 3CO2, tá? Então, vamos lá. Temos 5 gliceraldeído 3-fosfato. Um gliceraldeído isomerou de hidroxiacetona fosfato e juntou com outro gliceraldeído, produzindo a frutose 1,6 bifosfato. Então, dos 5 que eu tinha, eu gastei 2, sobram 3. Frutose 1,6 bifosfato, perde fosfato pela ação da frutose 1,6 bifosfatase, produz frutose 6-fosfato. Transcetolase condensa frutose 6-fosfato com um gliceraldeído 3-fosfato. Sobram 2. Produz eritrose 4-fosfato e xilulose 5-fosfato. Guarda essa daqui. Eritrose 4-fosfato vai se condensar com dihidroxiacetona fosfato, que foi isomerizada a partir de outro gliceraldeído 3-fosfato. Gastei mais 1, sobra 1. Pela ação da aldolase, a eritrose 4-fosfato condensa com essa dihidroxiacetona fosfato, produz cedoepitulose 1,7 bifosfato, que tem 7 carbonos, tá, gente? Alvo de uma bifosfatase específica, produz cedoepitulose 7-fosfato, tá? Pela ação da transcetolase, essa cedoepitulose 7-fosfato condensa com o último gliceraldeído 3-fosfato produzido na etapa 2 do ciclo de Calvin. Pela ação da transcetolase, produz outra xilulose 5-fosfato e uma ribose 5-fosfato, tá? Bom, as duas xiluloses 5-fosfato, essa e essa, são alvo da mesma enzima, que é a ribulose 5-fosfato epimerase, que transforma ambas em ribose 5-fosfato. Então, a gente tem uma ribose 5-fosfato. Ribulose 5-fosfato. Gente, ribulose é muito nome, tá? Mas calma. Então, a xilulose 5-fosfato, alvo da ribulose 5-fosfato epimerase, transforma a xilulose em ribulose 5-fosfato. São 2 xiluloses, 2 ribuloses. E a ribose 5-fosfato é alvo de outra isomerase, que é a ribose 5-fosfato isomerase, que produz a terceira ribulose 5-fosfato. Então, ao final de todos esses rearranjos
envolvendo as hexoses, frutose 1,6 bifosfato, e as trioses fosfato, seja cetose, gliceraldeído 3-fosfato, ou aldose de hidroxiacetona fosfato, ao final a gente produz 3 moléculas de ribulose 5-fosfato. As 3 moléculas de ribulose 5-fosfato são alvo da ribose 5-fosfato cinase, que para cada uma consome 1 ATP, como são 3 moléculas de ATP são consumidas, produzindo 3 moléculas de ribulose 1,5 bifosfato, que foram as 3 ribuloses gastas para condensar as 3 moléculas de CO2 gastas pela Rubisco, para rodar uma rodada do ciclo de Calvin. Qual que é o saldo, portanto, de fixar 3 CO2 em cada rodada do ciclo de Calvin? A produção de saldo de 1 gliceraldeído 3-fosfato. Por isso que eu falei que o ciclo de Calvin produz trioses fosfato. Então, pessoal, com a estequiometria do ciclo de Calvin, o que a gente percebe? Que 3 gás carbônicos são consumidos para gerar o saldo de uma triose fosfato. Por quê? 3 CO2 consome 3 ribulose, produz 6 3-fosfoglicerato. Consome 6 ATP, fosforila, produz 6 1,3 bifosfoglicerato. Consome 6 NADPH, produz 6 gliceraldeído 3-fosfato, que prontamente se isomeriza em dihidroxiacetona fosfato. Tiro 1 como saldo, sobram 5. A gente sabe que essas 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato se isomerizam também de hidroxiacetona fosfato. Aí a gente tem as reações de condensação para produzir frutose, entra a transcetolase e a aldolase, e no final produz 3 moléculas de ribulose 5-fosfato. 5 trioses produz 3 pentoses, mantém os 15 carbonos. As 3 ribuloses são alvo de fosforilação, regenerando as 3 ribulose 1,5 bifosfato gastas para fixar 3 CO2. Então, se eu quero produzir uma hexose como saldo do ciclo de Calvin, eu tenho que rodar esse ciclo 2 vezes. Por isso que para produzir uma hexose, eu gasto 6 CO2, 18 ATP, porque 12 daqui, 6 aqui, 12 com 6, 18. Gasto 12 NADH, porque 12 aqui, ó, concordam? Consumo 12 moléculas de água, produzo uma hexose, como uma glicose, por exemplo, libero 18 ADPs, 18 fosfato inorgânicos, 12 NADP+, e 6 prótons H+. Ok, pessoal? Então, é muito importante a gente pensar, então, no ciclo de Calvin, né? Pensando em produzir uma hexose fosfato. Então, aqui a gente tem um GIF mostrando para vocês o que está acontecendo no ciclo de Calvin, tá? Eu vou deixar ele rodar algumas vezes, para quem quiser voltar ao vídeo e pausar nos vários momentos, poder fazer isso com mais de uma oportunidade, ok? Bom, pessoal, então a gente pode dizer, portanto, que a cada CO2 que vai ser reduzido em uma hexose, são consumidos 3 ATPs e 2 NADPHs para cada CO2. Como para fazer uma hexose eu gasto 6 CO2, 6 vezes 3, 18 ATPs, 6 vezes 2, 12 NADPH consumidos
para, de fato, reduzir 6 moléculas de CO2 a uma hexose, tá? Então, novamente, é aquilo que eu disse para vocês, quando a gente pensa, então, em uma hexose como a glicose, a gente roda o ciclo de Calvin 2 vezes, então 6 CO2 é que são consumidos, produzindo como saldo do ciclo de Calvin 2 gliceraldeído 3-fosfato, que podem se condensar produzindo uma hexose e outros compostos orgânicos. Então, pensando nessa estequiometria, a gente tem essa equação para o ciclo de Calvin, tá? É importante, novamente, a gente frisar que a fase escura não precisa da luz diretamente, então as enzimas da fase escura do ciclo de Calvin não têm excitação direta pela luz, entretanto, para que a fase escura aconteça, os produtos da fase clara são necessários, produtos dos quais só ocorre sua produção na presença da luz. Então, a gente sabe que para que o ciclo de Calvin aconteça, é necessária a presença de ATP e NADPH, dos quais são produzidos nas reações que ocorrem no tilacoide e que, por sua vez, são dependentes diretamente da luz. Ok? Bom, então, quando a gente pensa, então, nos produtos da fotossíntese, e aqui é muito importante a gente estabelecer essa relação que, quando a gente está pensando na hexose, os átomos de carbono dela são os mesmos átomos de carbono do CO2. Quando a gente pensa no oxigênio da água, os átomos de oxigênio os átomos de oxigênio do oxigênio são os oxigênios que estavam presentes na molécula de água. Agora, os hidrogênios da molécula de água acabam aparecendo tanto nas hexoses quanto na água produzida na fotossíntese, ok? E os oxigênios que vêm parar aqui na molécula de hexose são também produto dos oxigênios do CO2 e na molécula de água produzida na fotossíntese acabam também aparecendo esses oxigênios advindos do CO2, tá? Isso aqui é muito importante porque se a gente marca com isótopo radioativo o oxigênio da água consumida na fotossíntese, essa radioatividade de oxigênio só aparece no gás oxigênio, enquanto que se a gente marca com isótopo radioativo o oxigênio do CO2, essa radioatividade vai aparecer tanto nas hexoses produzidas quanto na água produzida na fotossíntese, tá? Quando eu marco com isótopo radioativo o carbono do CO2, essa radioatividade só aparece nas hexoses produzidas na fotossíntese, tá? Bom, as hexoses produzidas na fotossíntese, como a glicose, podem ir diretamente junto com o oxigênio para a mitocôndria, né? Para a produção de energia através do catabolismo aeróbico de carboidratos. Você já conhece muito bem esses metabolismos, né? Que vão levar à produção de ATP, que mantém a planta viva, permitindo seu crescimento e reprodução, gerando energia para a produção de proteínas e outras macromoléculas. O excesso de glicose que uma folha produz e que é utilizado para a produção de energia pode ser translocado para outros tecidos não fotossintetizantes. E aí, essa glicose é isomerizada em frutose, condensada uma com a outra em sacarose. Por ser elaborado o floema, vão ser transportados para tecidos que não fazem fotossíntese. E esses tecidos vão, obviamente, decompor a sacarose em frutose e glicose e entrar na via glicolítica, no ciclo do ácido cítrico, na fosforilação oxidativa produzindo ATP e também gerando energia para toda a manutenção dessas condições fisiológicas desses tecidos não fotossintetizantes. A sacarose também pode ser mobilizada para tecidos em franco crescimento, e aí ela pode ser matéria-prima para a produção de celulose, então essa sacarose é decomposta em glicose e frutose, a frutose isomerizada em glicose, que converte essa celulose, que converte essa glicose em glicose, que vai ser incorporada em um polímero, que é a celulose. Parede celular, matéria-prima para a produção de parede celular necessária para crescimento. A sacarose também é matéria-prima que vai ser levada para tecidos de armazenamento. Essa sacarose vai ser decomposta em frutose e glicose, a frutose é isomerizada em glicose, a glicose é matéria-prima para a produção do amido, que é a reserva energética, principalmente armazenada em raiz e caule, em estruturas presentes na célula desses órgãos, que são os leucoplastos, tá? Bom,
Quando a gente pensa, portanto, em sacarose, ela é sintetizada no citosol, tá? Então, aqueles produtos, né, do ciclo de Calvin, como a de hidroxiacetona fosfato, são transferidos do estroma do cloroplasto para o citosol por um antiportador que troca fosfato inorgânico por dihidroxiacetona fosfato, e lá no citoplasma existe toda a maquinaria que vai pegar essa triose fosfato, de hidroxiacetona fosfato, converter em gliceraldeído 3-fosfato, que é seu isômero, né? É a mesma enzima da via glicolítica, né? A triose isomerase, e essas duas formas de triose, uma cetose e uma aldose, podem ser utilizadas para a produção de frutose e glicose, que juntas produzem sacarose. Essa sacarose, ela é extremamente solúvel em água e é a forma prontamente mobilizável e transportável pelo floema para partes não fotossintetizantes da planta, né? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando numa estrutura mais ou menos como essa que eu estou colocando aqui. As trioses fosfato, aqui representadas principalmente pela dihidroxiacetona fosfato, elas são transferidas para o citoplasma, né? Produto da fotossíntese. A condensação dessas trioses fosfato produz a frutose 6-fosfato, que pode ser convertida em glicose 6-fosfato, que também vocês sabem que pode ser ligada ao UDP e formar o UDP-glicose. Frutose 6-fosfato com UDP-glicose, pela ação da enzima sacarose fosfatosintase, produz sacarose fosfato, que é alvo de uma fosfatase específica, produzindo sacarose. A sacarose é reconhecida por um transportador de sacarose, que transporta essa sacarose ao longo da parede celular e joga no vaso do floema. Através do floema, a sacarose é translocada para um tecido que não é fotossintetizante, que é conhecido como dreno. Essa sacarose é importada por um importador de sacarose, presente nas membranas dessas células dreno consumidoras, né? Sacarose, portanto, é alvo da invertase que quebra a sacarose em glicose e frutose. Ambas podem, portanto, entrar na via glicolítica e, obviamente, serem utilizadas para a síntese de ATP. Também a glicose pode ser ligada ao UDP e ser alvo tanto da síntese de celulose, se for uma célula que estiver em crescimento, quanto a síntese de amido, se for uma célula que estiver em armazenamento. Quando eu penso numa fonte que está no escuro, que não está fazendo fotossíntese, o amido nela armazenado pode ser hidrolisado em glicose e essa glicose ser transportada para o citoplasma. Essa glicose, obviamente, é consumida na via glicolítica nesse momento e é alvo, então, da produção de ATP. Bom, o amido, como disse, ele é sintetizado e armazenado nos cloroplastos e também é armazenado em órgãos dreno, como é o caso de órgãos que têm leucoplasto, né? Como é o caso de alguns tubérculos. Então, a gente percebe que a glicose ela é ligada a carreadores ativos, como a ADP ou UDP-glicose, e a partir dessa ligação da glicose com a UDP ou ADP-glicose, ela pode ser incorporada por enzimas de síntese de amido, como é a amido sintase, dessa forma armazenada na sua forma de amido, ok? O amido é armazenado nos cloroplastos e também pode ser armazenado em leucoplastos, principalmente em órgãos especializados no armazenamento de amido. Bom, como eu disse lá atrás, né? As plantas tropicais, elas enfrentam um dilema muito grande, né? Um dos dilemas delas é o seguinte: para a captação de CO2, elas precisam deixar os estômatos abertos, pelos quais o CO2 da atmosfera entra dentro da planta e pode acessar as células do mesofilo, que são aquelas células que fazem ciclo de Calvin, que fazem fotossíntese. Entretanto, quando eu penso numa planta tropical que está exposta a um local quente, né? Eu estou falando de um local que deixar estômago aberto é um problema, porque ao deixar o estômago aberto em um local quente, entra CO2, mas a planta perde água na forma de vapor. Então, as plantas tropicais, para manter os seus estômatos abertos em dias quentes, em locais quentes, elas enfrentam o primeiro problema, que é a perda de água na forma de vapor pelo estômago aberto, transpiração vegetal, que pode levar à desidratação. O outro problema da planta tropical é que, em
plantas expostas a temperaturas altas, a nossa querida rubisco, que é a primeira enzima do ciclo de Calvin, ela tem mais atividade de oxigenase do que atividade de carboxilação. Então, as plantas tropicais, elas têm que elaborar mecanismos, tiveram, né, que elaborar mecanismos adaptativos para superar as dificuldades impostas por um clima muito quente. A primeira, de captar CO2 com o estômago aberto e evitar a transpiração durante um dia muito quente. A segunda, em condições de temperatura maior, evitar a atividade de oxigenase e a fotorrespiração, que não leva à produção de moléculas orgânicas úteis para a produção de energia, favorecendo a carboxilação da rubisco em relação à oxigenação. Bom, não vou entrar em detalhes, porque a gente já falou bastante de fotossíntese, mas as plantas tropicais elaboraram duas estratégias interessantíssimas para conseguir superar as dificuldades impostas pelas altas temperaturas dos trópicos em relação tanto à questão da transpiração de água por perda de água por estômago aberto para captar CO2, quanto também para evitar a atividade de oxigenação da rubisco em relação à atividade de carboxilação. Essas adaptações principais são as plantas C4 e as plantas CAN, tá? Então, as plantas C4, pessoal, elas separam a região de captação de CO2 próximo à borda da folha, que é o que a gente chama de células mais perto da epiderme foliar e perto dos estômatos, da região que, de fato, executa o ciclo de Calvin, que são células que estão mais no interior da folha, próximas aos feixes vasculares. Então, as células C4 têm um ciclo metabólico específico, que eu não vou entrar em detalhe com vocês, que é o ciclo C4, que é o ciclo no qual acontece próximo à epiderme foliar, que vai captar o CO2 e juntá-lo com uma molécula de 3 carbonos, produzindo uma molécula de 4 carbonos. Essa molécula de 4 carbonos é transportada para o interior da folha, próximo ao feixe vascular, e lá ela descarboxila um carbono na forma de CO2, liberando o CO2 para o rubisco, que lá está, iniciar o ciclo de Calvin. Então, dessa forma, a rubisco está mais no interior da folha, em temperaturas mais baixas do que a superfície foliar, atividade de carboxilação favorecida, e como o feixe vascular, onde está a água, está longe da epiderme foliar, a perda de água por transpiração é muito baixa. Então, a planta C4 pode ficar com seu estômago aberto o dia inteiro, no dia quente, captando muito CO2, não perdendo água na forma de transpiração, e dessa forma ainda favorece a sua atividade de carboxilação da rubisco em relação à atividade de oxigenação. É o que acontece em várias forrageiras típicas do clima tropical, por isso que elas são tão produtivas quando a gente compara elas com forrageiras C3. É o caso, por exemplo, da cana-de-açúcar, que produz muita biomassa em condições tropicais sem sofrer desidratação. Uma outra adaptação das plantas tropicais ao clima tropical e evitar essa perda de transpiração e também mais a perda de transpiração do que, de fato, o favorecimento da atividade de carboxilação da rubisco, é plantas CAN. As plantas CAN, elas abrem os seus estômatos à noite, captam o CO2 e o armazenam naquela molécula com 4 carbonos. Então, durante o dia, elas fecham os estômatos e não captam CO2, e, portanto, não perdem água na forma de transpiração, e essa molécula com 4 carbonos descarboxila o CO2 durante o dia, alimentando o ciclo de Calvin com CO2. É óbvio que elas criam um microambiente dentro da célula do mesofilo com uma concentração de CO2 tão grande que acaba favorecendo a atividade de carboxilação da rubisco em relação à sua atividade de oxigenação, mesmo com uma temperatura elevada, ok? Plantas CAN, a gente tem as suculentas, né, que muita gente gosta de cultivar, abacaxi e outras bromeliáceas também, tá? Se fosse um curso de agronomia, é óbvio que a gente se debruçaria muito mais sobre essas adaptações do metabolismo C4 e CAN da fotossíntese, mas considerando, né, a formação de vocês, eu acho que com esse conteúdo a gente deu uma boa abordagem sobre fotossíntese, tá? Não deixem de acessar o resumo do conteúdo postado,
os slides aqui que eu utilizei para as aulas e entregar a atividade avaliativa de acordo com a postagem feita no AVA. Ainda teremos nas próximas aulas presenciais o metabolismo de aminoácidos e, com certeza, teremos ainda a nossa última atividade avaliativa final e a conclusão da nossa disciplina, tá? Não deixem de estudar. Dúvidas sobre fotossíntese, use um fórum ou entre em contato comigo pelos outros canais de comunicação, assim como também dos nossos encontros presenciais. Até a próxima aula e um grande abraço a todos.